Vamos lá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o tipo de pessoas que não merecem nossa confiança nem nosso respeito. Quantos sonhos já foram destruídos, quantas empresas foram à falência, quantas agonias e tristezas por ser escolhido associar às pessoas erradas. E muitas vezes a gente não percebe que são errados. Já viram conhecer uma pessoa entrar em um departamento de uma empresa e consegue criar intriga com todas as pessoas, todo mundo brigando com todo mundo por uma pessoa? Uma das coisas mais importantes para o ser humano são obviamente as conexões que ele cria ao longo da vida. Uma vida plena, uma vida onde você pode, além de desfrutar das coisas boas que a vida oferece, é obviamente ter pessoas para compartilhar esses momentos com você, para construir com essas pessoas. Para manter relacionamentos saudáveis em nossas vidas, a gente precisa cercar de pessoas confiáveis e respeitáveis. E nem todas as pessoas só parecem de primeira vista. Nesse vídeo nós vamos ver diferentes tipos de pessoas que podem não merecer nem a nossa confiança e nem nosso respeito. Isso pode ser essencial para proteger a nossa paz de espírito e nosso bem-estar. Então vamos examinar 9 tipos de personalidade que podem se encaixar exatamente nesse perfil. Então vamos começar. O primeiro tipo extremamente perigoso são as pessoas manipuladoras. Manipuladores são pessoas, indivíduos são mestres em enganação. Eles utilizam mentiras, manipulações emocionais para alcançar os seus próprios objetivos. E muitas vezes eles usam máscaras de charme e preocupação. E por trás disso, na verdade, tem uma mente calculista que leva eles para utilizar todas as outras pessoas para os próprios benefícios deles. E o grande perigo na pessoa manipuladora, presta atenção, que eles são extremamente sutis na manipulação deles. Eles conseguem, quase não aparece, parece uma pessoa do bem, uma pessoa que está se preocupando com você, que ele está preocupando dos seus interesses. Eles podem prometer muitas vezes muitas coisas, mas entregam pouco ou muitas vezes nada. Muitas vezes eles conseguem denigrir a imagem de pessoas que não estão, mas diferente do que fofoqueiro que fala na cara, o que ele ouviu falar dos outros, o manipulador joga só dicas. Só pistas do que ele acha, do que pode acontecer, de quem é culpado, quem fez. E muitas vezes, quando eles falam dos outros, vocês podem ter certeza que quando você não vai estar, você vai ser o próximo. Muitas vezes, eles costumam colocar um contra o outro. Esse é contra ele. Eles muitas vezes têm discurso, uma conversa. Nós contra eles, nós contra os patrões contra os funcionários, os empresários. Muitas vezes, esse tipo. É extremamente importante quando você reconhece esse tipo de pessoas. E não é fácil estabelecer limite muito firme, entendeu? Caso você não consiga afastar dele. E se puder, manter distância e muito menos compartilhar informações pessoais com esse tipo de pessoas, porque eles vão usar contra você sem você nem perceber. Segundo tipo de pessoas que você tem que tomar muito cuidado são as pessoas críticas. Essas pessoas têm hábitos de encontrar falhas em tudo e todos, independente da situação. Sempre critica tudo, reclama de tudo, entendeu? Eles podem ser muito duros como críticas destrutivas muitas vezes, entendeu? Agora, ele sabe usar as palavras, entendeu? Ele sabe achar todos os defeitos, tudo que você fez errados, e o ponto que você vai achar você totalmente incompetente. Às vezes você fez um trabalho incrível, mas ele vai apontar tantos dedos nos seus defeitos, naquele 10% que você poderia um pouquinho talvez melhor, que você vai perder, simplesmente você vai perder todo o horizonte. Agora, o que vocês entendem? Saiba a diferença entre críticas construtivas, que visam realmente ajudar você a melhorar, então, e críticas destrutivas, que buscam apenas diminuir os outros. Esses pessoas críticos, eles têm o prazer para achar defeitos. E eles acham o máximo, porque eu sou muito perfeccionista, então por isso que eu vejo defeito em tudo e toda essa parte. Não, são apenas pessoas que só criticam os outros. Agora, só lembrar uma regra muito importante na vida. Críticas construtivas só pode vir de alguém que já construiu. Jamais perca a sua paz interior escutando pessoas crítica dos outros que nunca fizeram nada na vida, apenas criticando os outros. Terceira coisa, amigos de fachada. Sabe aqueles amigos que são amigos nos bons momentos, mas quando tem problemas, quando você precisa deles, desaparecem. A diferença entre verdadeiro amigo e entre apenas conhecidos, que a gente chama amigos. Pessoas que quando você vai precisar de apoio, a primeira vai sumir. Quando você vai convidar para a festa, é o primeiro que aparece, certo? De novo, eles são muitas vezes charmosos, muitas vezes festas, muitas vezes animados, se gosta muito de estar com eles, são super divertidos, mas a sua lealdade, ela é muito limitada nos momentos bons, limitado quando as coisas são legais, quando você tem algo para oferecer para eles. Mas no momento que o jogo inverte e você vai precisar deles, você vai perceber que muitos desses amigos são apenas amigos de fachadas. Por isso que é muito importante você construir e escolher pessoas e confiar em pessoas ao longo do tempo. Tem pessoas que conhecem uma pessoa uma semana e já virou best friend e tal. Não. O tempo vai dizer.
ser realmente um verdadeiro amigo. E o verdadeiro amigo você só vai reconhecer quando vai ter momentos realmente que você vai precisar dele de verdade. Enquanto está tudo uma festa, enquanto tudo legal, enquanto a vida é uma grande viagem, uma grande férias, você nunca vai saber quem realmente são seus amigos. Mas nos piores momentos, quando você vai precisar deles, infelizmente, você vai perceber que pouquíssimos amigos realmente vão ficar ao seu lado. E esses são os verdadeiros amigos. E essas pessoas você tem que cuidar a vida toda. O quarto tipo, os fofoqueiros. Nem precisa nem falar muito dos fofoqueiros. Esses fofoqueiros gostam de espalhar boatos, fofocas. Eles têm prazer, eles acham divertido esse ponto, entendeu? Muitas vezes, contando histórias da vida dos outros. Você ouviu falar tudo isso? Eu sempre falo, quando Paula conta do João, eu aprendi muito mais da Paula sobre do que do João. Então, quando você descobre esse tipo de pessoas, primeira coisa, uma pessoa que tem personalidade íntegra, quando ele vê isso no ciclo, ele, muitas vezes, se ele tem que se manter no círculo, ele simplesmente corta. Fala, deixa, não precisa falar isso porque a pessoa não está aqui. Só isso. E se você não tem influência em cima desse círculo, que ele vai continuar, simplesmente afasta. Simplesmente. Manter sua integridade. Você não quer saber da vida dos outros. Se você quiser saber alguma coisa da vida dos outros, você vai perguntar à pessoa que realmente tem lado nessa história e não de um fofoqueiro. Péssimas pessoas para associar. Outro tipo de pessoas muito perigosas são narcisistas. Narcisista é alguém que tem um forte amor próprio e uma admiração acessível por ele mesmo, entendeu? Ele nunca erra, é o mundo que está errado. Ele simplesmente tem uma necessidade constante de atenção, admiração e validação dos outros, mas na forma negativa. Ele precisa ser o centro. Ele que fez, ele que resolve, ele que fez tudo, se deu tudo certo, ele é o cara, se deu tudo errado, é os outros que erraram, ele não tem nada a ver porque a parte dele ele fez perfeitamente, ele é uma perfeição em pessoas. E esse tipo de pessoas, entendeu? Eles nunca têm empatia para ninguém. Por quê? Porque eles são perfeitos e todos os outros são falhos. Então quando as pessoas têm problemas, quando as pessoas falham, quando as pessoas têm dificuldade, eles não conseguem ter empatia, não conseguem enxergar o outro lado. Eles são ótimos em manipular emocionalmente os outros, entendeu? E nunca vai ter realmente relacionamento realmente profundo com essa pessoa, porque essas pessoas só têm uma pessoa que interessa eles na vida, eles mesmos. Eles não conversam, eles falam eu. Esse tipo de pessoas seria bom manter distância. Outro tipo de pessoas, as bajuladores. Esses indivíduos são habilidosos em elogiar, fazer os outros sentir especiais, mas na verdade, elogios não tem nada de errado, mas bajular a pessoa. Bajular é dar elogios que na verdade muitas vezes não merecidos, muitas vezes exagerados, muitas vezes no lugar errado, na forma errada, porque quer ter motivos ocultos por trás. Eles usam os elogios como uma ferramenta para se aproximar, ganhar favores, manipular as situações para seus benefícios. Não são confiáveis, porque você nunca vai poder contar realmente com a opinião deles. E às vezes você quer a opinião sincera de alguém. De pessoa bajulador, você nunca vai saber. Porque mesmo que você fale, não, me fala a verdade. Fala, não, mas você foi incrível, você foi espetacular. Você sabe que você foi errado, você não fez erro. Mas o bajulador sempre vai querer agradar, vai querer puxar seu saco. E é péssimo, entendeu? É legal receber elogios. Mas é importante saber a diferença entre elogios genuínos e os motivados por interesses próprios de pessoas falsas. As vítimas, pessoas que se fazem vítima, pessoa que vê constantemente como ele é vítima da vida, como a vida é difícil para ele, como ele é coitadinho, como ele precisa de ajuda, como os outros têm que ajudar ele, entendeu? Porque todos os problemas que ele tem na vida são fatores externos, que não tem nada a ver com ele, porque ele é o coitadinho, ele que está sofrendo, ninguém está ajudando para ele, e vítima é um papel, isso não é uma situação, é um papel que a pessoa assume. Ele sempre tá com o cara sofrido, sempre a vida foi muito dura com ele, porque ninguém ajuda para ele. E sabe qual é o pior? O pior é que mesmo que você ajuda para essa pessoa, ele nunca vai sair do papel de vítima. Ele sempre fala, eu sei, está me ajudando porque eu sou realmente coitadinho de mim, porque eu realmente preciso. E quando você vai ajudar, ele vai mais entender que ele é coitadinho, ele precisa disso, porque ele vive desse tipo de atenções de coitadinho dessa pessoa, entendeu? E pior que esses... Quando a pessoa fala esse papel de vítima crônica, muitas vezes ele recusa realmente fazer mudança. Você fala para ele, tudo bem, né? Eu sei, a vida foi difícil, mas vamos começar a mudar. Mas eu não consigo. Ele vai simplesmente preferir o tempo todo reclamar do que realmente achar solução e mudar. Por quê? Porque se ele vai mudar, ele sabe que ele vai perder esse papel de vítima. E ele vive por esse papel. Ele não sabe viver outro papel na vida, senão sendo
vítima. Parte da vítima você vê a geração neném que nós temos hoje em dia. Pessoas que não trabalham, não estudam. Por quê? Porque é vítima, porque é sociedade, porque eles não tiveram oportunidade, porque ninguém ajudou para eles, porque eles não têm dinheiro, porque eles não conseguiram isso, porque eles não conseguiam estudar. É uma geração inteira, às vezes, que faz de vítima. Fica longe, porque eles só sugam nossos desejos, só puxam a gente para baixo. Aliás, eu gravei um vídeo a respeito de geração neném. Veja isso depois. O próximo tipo são invejosos, entendeu? Essas pessoas têm ressentimentos silenciosos em relação ao sucesso e à realização das outras pessoas. E a diferença entre verdadeiros amigos, entre pessoas que nos amam de verdade, muitas vezes é inveja. Olha que é interessante. Se você quer identificar seus verdadeiros amigos, você identifica eles não só nas dificuldades, também nos momentos de sucesso. Quando você pega um grupo de pessoas e você fala para eles suas conquistas, que você está muito feliz, que hoje você quer brindar porque você foi promovido no trabalho, porque você ganhou dinheiro, porque a sua empresa faturou mais, tudo isso. Olha as caras das pessoas. Infelizmente, 80% das pessoas, eles vão estar sem perceber, eles vão fechar a cara. Eles até vão tentar sorrir, fingir, não, que legal, mas no meio, dentro, eles sabem que eles não estão felizes com o seu sucesso. Somente as pessoas que são verdadeiros amigos, as pessoas que te amam de verdade, é que vai realmente aplaudir e vai ficar feliz. Quando a gente está falando de relacionamento duradouro, relacionamento com pessoas que você realmente quer crescer com eles, quer construir uma vida, uma amizade que vai durar 20 anos, 30 anos, a vida toda, escolha as pessoas que realmente torcem de você, de verdade. E as pessoas, muitas vezes invejiosas, difícil identificar eles, porque muitas vezes é atrás de elogios falsos, sorrisos falsos, o rosto deles fica muitas vezes massacrado, você não consegue. Mas ao longo do tempo, fica de olho, veja se ele realmente torcendo por você ou apenas invejando o que você está conquistando. Outro tipo de pessoas muito complicados, os julgadores, pessoas que julgam os outros. Essa pessoa, ele julga todo mundo, todos e todos. E ele é extremamente duro, inflexível sobre o que é o certo ou errado, entendeu? Ele não tem outros pontos de vida, outras perspectivas, só tem dele, entendeu? E qualquer coisa que não é do jeito que ele acha que deveria ser as coisas, simplesmente ele não aceita. Então, ele não aceita opiniões, não aceita estilos, não aceita escolhas de outras pessoas. Muitas vezes pessoas da família que nós temos que simplesmente não aceita que a gente escolhe outro caminho, não aceita que a gente tem outras opiniões sobre essas coisas. E existe uma única forma certa na vida, é a forma dele de viver. Qualquer outra coisa, ele vai ficar em cima. Tem que saber lidar com esse tipo de pessoas, tem que ser muito firme para não deixar as opiniões deles afetar sua autoestima, sua autoconfiança e suas escolhas na vida, porque às vezes essas pessoas são tão fortes em julgar e muitas vezes justamente para não ser julgado por eles, você vai evitar tomar decisões que podem beneficiar a sua vida, tomar rumos que iam levar você para um lugar totalmente diferente, muito melhor do que você está, mas justamente do medo que você vai ser julgado por esse tipo de pessoas e você prefere realmente evitar esse desgaste, você simplesmente não faz. Eu vivo muitas vezes isso. Eu tinha uma mentorada que vivia com os pais e já estava com idade, já estava quase 40 anos. E para mim era muito ridículo, entendeu? Uma pessoa nessa idade vivendo com os pais. E além disso, eu percebi que cada vez que ela queria avançar na vida, tinha oportunidades, obviamente não estou justificando a atitude dela, mas muitas vezes quando ela queria sair de casa, tudo isso, os pais ficavam dizendo, não, porque você tem que ficar aqui, porque você é uma mulher e tal, e você vai sair de casa só quando você vai casar, tudo isso. E ela, obviamente, não tinha opinião própria forte, continua deixando. Então, cada vez que ela tomava alguma decisão, ela sempre ficava julgando que está errado, que não podia, porque, e infelizmente, atrasou totalmente a vida dela. Aliás, por sinal, agora, ela estava na minha mentoria, agora que ela saiu da casa dos pais e está feliz da vida, mas a questão disso, não permite as pessoas julgar as suas decisões. Você tem que viver suas escolhas, seus erros. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar e às vezes vai quebrar a cara. Mas são escolhas suas. Isso é muito importante. Então, gente, à medida que a gente vai lidar com a complexidade de relações humanas, a gente vai encontrar muitos tipos de pessoas diferentes, personalidades diferentes. Desde pessoas manipuladoras, narcisistas, críticas, todos os tipos. Mas é muito importante, gente. Júlio? Você tá dormindo, né? Fica pra coisa olhando. À medida que a gente lida com a complexidade das relações humanas, a gente vai encontrar todos os tipos de pessoas. Desde pessoas manipuladoras, pessoas fofoqueiros, nós vamos encontrar pessoas boas. É muito importante, gente, sempre manter nossa integridade, manter nossos valores, entendeu? Saber colocar limites claros e, importante, nutrir relacionamentos sinceros e realmente verdadeiros. E quando você avalia quem confiar, respeitar, a gente tem que saber, primeira coisa, também refletir sobre nossos comportamentos. A gente é aquilo que a gente afasta, aquilo que a gente tenta evitar, ou a gente tem um pouquinho dessas coisas que eu falei? Porque de todos nós temos um pouquinho de cada um deles.
Desenvolver como ser humano e também olhar para dentro e saber, não, eu estou fazendo essas coisas aqui, às vezes eu fofoco de outros, às vezes eu sou muito negativo, às vezes eu julgo os outros demais. Talvez você não é um extremo, mas talvez você tenha coisas que você precisa melhorar. E quanto mais você vai melhorar como ser humano, sabe o que é mais incrível? Você vai atrair pessoas, às vezes, parecidas com você. Pessoas boas que também estão tentando melhorar o tempo todo. Agora, uma coisa importante. A vida é uma jornada e muitas vezes você sim vai encontrar pessoas ruins, pessoas que vão te prejudicar. Mas o que importa? Importante pegar essas experiências como lições e não como cruz. Não pegar lições que você já relacionou com uma pessoa, conheceu uma pessoa que te manipulou, que te enganou, tudo isso, e aí você reflete em todas as outras pessoas, e você vai, às vezes, encontrar pessoas boas no caminho, e você vai afastar deles, ou você vai ter medo de ter conexão deles, porque alguém que você confiou no passado te machucou. Entenda isso, seja mais esperto, tenha mais experiências, usa mais a sabedoria, mas também entende que é um mundo igual você, está cheio de pessoas boas, e que você precisa conectar e construir com eles conexões genuínas, que no final lembra, a jornada da vida não são as coisas que a gente conquista, são as pessoas que a gente vai poder compartilhar eles. Então, seja espertos, mas nunca perca a fé nos seres humanos, porque tem muitas pessoas boas e maravilhosas por aí. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha com outras pessoas e escreve aqui nos comentários. Você já encontrou pessoas ao longo da vida que faziam parte desses novos tipos que eu falei? Escreve aqui. É sua experiência, é interessante ler isso, ok? Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sino. Um beijo e até o próximo.